Penso que o tema central dessa liturgia de hoje seja a missão profética da igreja, a missão profética de cada cristão batizado. Aqui tem o Evangelho, a tradução aqui fala: naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Mas a melhor tradução seria: Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los. Esse a si, para ele, a primeira coisa que um cristão tem que fazer para ser testemunha é conviver com Cristo, é conhecer a Cristo, é encontrar-se com Cristo e receber de Cristo o seu Espírito, a sua vida. Primeira coisa. Antes de fazer coisas para fora, para os outros, conviver com Jesus. Chamou os 12 a si para enviá-los a pregar, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Espírito impuro é uma coisa impura, é uma coisa misturada, é uma coisa que não é só ela, está junto com outra. Irmãos, quantos espíritos impuros existem hoje no mundo? Coisas misturadas, o bem com o mal, misturados. Deus não gosta da mistura. Quando Ele começou a criar, a primeira coisa que Ele fez foi criar a luz. E Ele separou a luz das trevas e viu que a luz era boa. A criação é separação. Separa as águas de cima das águas de baixo. Porque quando as águas de cima se juntam com as águas de baixo, é o dilúvio, é a morte. Então, criação supõe separação. Deus, Jesus Cristo, veio separar o bem do mal, deixar claras as coisas. Hoje existe uma falsa tolerância, onde se tolera o mal com uma facilidade imensa. Querem ver uma prova disso? Eu, essa semana, recebi um site muito católico, muito importante, chamado Aletheia. Aletheia significa verdade, em grego. E que tem notícias do mundo inteiro. E essa notícia me deixou estarrecido. As estatísticas dizem, de órgãos competentes de pesquisa, que do começo da pandemia, 18 meses, até agora, morreram 4 milhões de pessoas no mundo. 4 milhões de pessoas no mundo, em 18 meses, morreram pela Covid-19. Vocês sabem quantas crianças, quantos fetos foram abortados de janeiro desse ano, 2021, até julho? 22 milhões. 4 vezes mais o número de... E todo mundo fica escandalizado com as mortes pela Covid. E a gente não se escandaliza com os abortos, com os métodos anticoncepcionais que são abortivos e que muitas pessoas usam tranquilamente, e com a pílula do dia seguinte, que é abortiva. E os jovens vivem muitas vezes a sexualidade assim de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem... Isso, irmãos, é espírito impuro. É uma coisa que vai sendo assimilada pelos filmes, pela cultura, pela literatura, pela mídia, e as pessoas vão, de repente. Por isso que Jesus falou para não levar 2 túnicas. Interessante isso, né? A túnica, a roupa, é a tua identidade. Um cristão não pode ter 2 identidades. Tem que ter uma só. Você é filho de... A túnica batismal, você é filho de Deus. Você não pode vestir uma túnica de filho de Deus e viver como um filho do demônio.
Porque o demônio não tem nada a ver com Deus. É o inimigo, é o antagonista. Não leveis 2 túnicas, uma só. A túnica do batismo. Tá bom, mas vamos ver então. Jesus começa a enviá-los 2 a 2. Interessante isso, irmãos. Primeiro porque o primeiro testemunho é da comunhão, do amor. E não dá para amar alguém estando sozinho. Tem que estar em 2. Então, o primeiro testemunho é o amor daqueles 2 que se perdoam, se suportam, se ajudam, um corrige o outro, e os 2. Primeira coisa, Jesus enviou 2 a 2. Não enviou 1 a 1. E hoje cedo eu escutei uma interpretação linda desse 2 a 2. Na Eucaristia, eu me uno a Cristo e saio da missa com Cristo, em 2. E vou com Cristo para casa, vou com Cristo para o trabalho, vou com Cristo para a universidade, vou com Cristo onde eu for. Não sozinho, com Cristo, em 2. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Deus ama a comunhão, e a nossa comunhão é com Jesus Cristo. Por isso que eu não posso perder a missa. Como é que eu vou deixar de estar junto com Cristo? Como é que eu vou amar sem Jesus Cristo? Como é que eu vou perdoar sem Jesus Cristo? Como é que eu vou ter liberdade de ir contra? Muitas vezes, irmãos, se você é cristão, se eu sou cristão, eu vou ter que ir contra a corrente. Vou ter que ir na contramão. Porque o mundo muitas vezes vai num caminho de morte e parece que vai levando todo mundo. E é mais fácil seguir todo mundo, né? Não vou ser criticado, ninguém vai pegar no meu pé, ninguém vai me perseguir. Não, mas eu tenho que ir na contramão. Porque Cristo foi na contramão. Então, ele recomenda que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Um cajado. O cajado é um símbolo tão rico. Primeiro é símbolo da cruz, do poder de Deus. Foi com o cajado que Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi com o cajado que ele transformou numa serpente e venceu as serpentes lá do faraó. A cruz de Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Só isso. Cristo, impressionante. A igreja vai, os evangelizadores vão despojados daquilo que para o mundo é importante. O dinheiro, o poder, né? A aparência. Nada, vão com o cajado. O cajado também é um símbolo do pastor. O cajado tem normalmente o báculo do bispo, né? Aquele pau que o bispo leva nas celebrações, tem uma curva em cima e uma ponta embaixo. E serve para cutucar os muito lentos, né? Dizer, vamos em frente. Agora, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas se acomodaram, se instalaram, né? Não vêm mais à missa. Estão fechadas no seu medo ou na sua preguiça, não sei. Porque é cômodo ficar em casa. E o cajado do pastor cutuca e fala, opa, vamos em frente. E talvez aquela parte de cima serve para segurar os mais afoitos, os que correm demais, né? E os que estão também dispersos, trazê-los de volta, né? Então, o cajado tem essa riqueza de simbolismo. E depois fala, mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. A sandália é símbolo do zelo pelo anúncio do Evangelho. Calçados com o zelo por anunciar o Evangelho. Um cristão tem que ter zelo, tem que ter amor pelas pessoas. Desejo de que as pessoas conheçam a Cristo.
Desejo que as pessoas experimentem o amor de Cristo, porque esse amor as liberta desses espíritos impuros. O amor de Deus as cura, né? Vocês viram? Enviou para que pregassem a todos que se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Pregar que se convertessem, irmãos. A vida inteira nós temos que nos converter, nos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. A conversão não é antes de ser um esforço humano. Muita gente pensa que tudo depende de si, seu esforço, da boa vontade. A conversão é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Deus sempre nos corrige, porque Deus sempre nos ama. Por que Deus manda os profetas? Vocês viram a primeira leitura? Israel tinha o reino do norte e o reino do sul. Deus pega um pastor e um cultivador de sicômoros lá de Tecoa, no sul, e manda lá para o norte, em Betel, pregar, porque ali tinha muita riqueza e muita pobreza, muita injustiça e uma vida dupla. As pessoas iam oferecer sacrifícios no templo, iam rezar e viviam na injustiça. E o profeta vai, em nome de Deus. Não era um profeta profissional, era um pastor e um agricultor, e ele incomoda com a sua pregação. E o sacerdote do templo, Amazias, ele fala: vai, visionário, para dizer, vai pregar lá no sul, vai ganhar teu pão lá embaixo, né? No sul. Aqui é o santuário do rei. E como é que ele fala? É o santuário do rei e a corte do reino. Que coisa, irmãos. É o santuário do rei, quer dizer, não é o santuário de Deus. Aqui o santuário tem alguém que manda, é o rei. Eu pensava, quantas vezes também em nossa vida, é o templo do rei. Quem que é o rei? Sou eu. Eu que decido o que é bom, o que é mal, eu que faço o que eu quero, eu né? Não. E ele recusa, manda embora o profeta. Mas o profeta fala: escuta, eu não sou um profissional, Deus me pegou e me falou: vai e profetiza ao meu povo de Israel. E tudo que o profeta profetizou aconteceu. Esse sacerdote aqui, o Amazias, saiu muito mal. Podem ler no capítulo 7 de Oséias, de Amós, vocês vão ver o que aconteceu com ele e com a família dele, por ter recusado a exortação, a correção do profeta. Interessante, irmãos, ele cultiva os sicômoros. O sicômoro, ele produz um fruto que é muito amargo. E esse fruto precisa levar um talho, um corte, e a fruta fica doce e palatável, né? Comível. Interessante isso, porque também na nossa vida, enquanto nós não aceitamos o corte que Deus faz, um talho, né? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Quando nós deixamos que Deus nos bata, nos corrija, nossos frutos ficam doces, ficam bons. Por isso a cruz na tua vida, na minha vida. Por isso a necessidade de estar sempre escutando a palavra de Deus. Feliz de quem deixa que Deus o cultive, que Deus o corrija. Feliz de quem deixa que Deus o apacente, porque a palavra de Deus nos orienta, nos conduz, nos indica a vontade de Deus, nos dá discernimento, sabedoria, para que a gente acerte mais e erre menos. Irmãos, então esse envio é maravilhoso. E só para terminar, por que
Por que Cristo diz para não ter duas túnicas? Porque, irmãos, a túnica que nós recebemos no batismo é maravilhosa. A segunda leitura é um hino, uma bênção que São Paulo faz a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maravilhosa, onde aparece o plano de Deus e aparece o que é que nós recebemos no batismo. Primeiro, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Deus te chamou para ser santo, porque Deus é santo. Deus é cheio de amor e em Deus não tem espírito impuro. O Espírito de Deus é puro amor, é pura verdade. E primeira coisa, sermos santos. Como? Como filhos. Ele nos chamou a sermos filhos adotivos. Depois, nos redimiu pelo sangue de Cristo, nos resgatou de todas as nossas idolatrias, nossas escravidões, nos resgatou através do sangue de Cristo. Depois, nos revelou sua vontade, nos fez herdeiros do reino, da vida eterna. Ou seja, irmãos, essa veste, essa túnica com a qual nós somos revestidos é maravilhosa. Eu não posso ter outra, eu não posso perder essas bênçãos, essas graças que o Senhor, pelo batismo, me deu. Por isso, o convite a perseverarmos, não termos medo do mundo e do combate que nós vamos enfrentar. Estamos enfrentando, não temos medo. O Senhor está conosco, Ele está vivo, Ele está ressuscitado, Ele é o Senhor. E Ele preparou para nós hoje essa mesa para nos alimentar, para que nós não saiamos daqui sozinhos, com as nossas forças. Enviou-os 2 a 2. Hoje, na missa das 17 horas, vamos celebrar os 50 anos do encontro de casais com Cristo. E eu penso como essa palavra é providencial também para isso, né? 2 a 2. A família, o casal, que se ajuda, um sustenta o outro, né? Suportai-vos uns aos outros, diz São Paulo. A gente pensa que suportar é aguentar. Não, suportar é ser suporte para o outro. Tem um aspecto positivo no suportar. Ser suporte, ajudar o outro a carregar o seu fardo. Que coisa maravilhosa, irmãos. E esse é o testemunho do amor. E como o mundo de hoje precisa, como as crianças precisam, sentir que os pais se amam, se perdoam, se ajudam, perdem a vida por elas, né? E indicam para as crianças o caminho do céu. Porque, irmãos, essa é a função de um pai e de uma mãe cristãos. Indicar o céu, mostrar que esse mundo, todos os valores são bons, mas passageiros, mas tem alguns valores eternos, que ninguém vai roubar, que não vai morrer, e que são definitivos, o céu. Então, vamos bendizer a Deus, fazer isso que São Paulo fez na segunda leitura, e nos fortalecer, unindo-nos a Cristo, entre nós, porque todos nós temos uma missão. Deus ama aquele teu amigo que está desanimado, que está morrendo de medo, que está talvez revoltado contra Deus, porque não entende a história. Deus ama aquela pessoa e quer ajudá-la. E talvez para ela, quer que você, tua vida, teu testemunho, tuas palavras as ajudem. Quem sabe? E o Senhor nos envia com o seu poder. Nós, de nós mesmos, não conseguimos nada. Mas se o Senhor nos envia, a gente pode ir tranquilo, que vai ter um fruto. E depois não depende de nós o fruto. O sucesso não depende. A palavra pode ser acolhida ou rejeitada. Deus é que sabe. Mas nós podemos ser instrumentos do amor de Deus na vida das pessoas.